igreja é a comunhão e a igreja é a missão. Ó Pai amado, Deus querido, ouça a oração da minha. Ouça, meu Deus, essa petição. Se é por forma de súplica, se é uma pergunta, eu não sei. Se é um pedido, meu Deus, seja o que for, vem, Santo Deus, vem, Espírito Santo, realiza essa obra completa. Não deixa, Pai, nenhuma dúvida, não deixa nenhuma petição, não deixa, meu Pai, nenhuma angústia. Ó Deus amado, sem ser resolvido na tua presença. Tudo é para a tua honra, tudo é para a tua glória. É por isso que nós estamos aqui, para louvar e agradecer em nome de Jesus. Deus é bom. Hoje, noite de estudo bíblico, falando de um livro muito bacana. Parece até assim, né? Pastor, todo dia que o senhor, esse é bacana, porque tudo é bacana, né? Todos são bacanas. Todo dia tá, Romano, João, Mateus. Hoje é Hebreus, né? Todos eles são livros muito bacanas. Cada um tijolo que vai construindo esse edifício de fé, em nome de Jesus, amém? Mas o livro de Hebreus, meus irmãos e minhas irmãs, que hoje nós vamos dedicar só a ele, amém? O livro de Hebreus, ele começa um novo grupo de livros do Novo Testamento. Como a gente tem feito esse esforço de classificar, a gente classificou então os primeiros 4 de Evangelhos, Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico. De Romanos em diante são as cartas paulinas, amém? Até Filemon. Hebreus em diante começa um novo grupo, que são as chamadas cartas gerais ou cartas universais, amém? Essas levam esse nome em parte porque elas não são as cartas paulinas, basicamente isso. As que vieram anteriormente eram as paulinas, e a partir de agora são as epístolas gerais, né? Que pega de Hebreus e vai até Judas. E finalmente, no final, nós temos o livro Apocalipse, que é o livro escatológico, né? Então hoje a
gente começa um novo grupo de livros, né? Hebreus, ele é importante porque, meu irmão e minha irmã, eu vejo ele como sendo aquele elo de ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Amém? Embora ele esteja lá por meio fim do Novo Testamento, é o que mais tem essa preocupação de explicar o Antigo Testamento à luz do primeiro. Amém? Embora o Antigo Testamento ele esteja em todo o Novo Testamento e também no Antigo Testamento tenhamos o Novo Testamento. O pastor não entendi nada. O Antigo Testamento aponta para o Novo e o Novo explica o Antigo. Amém? Então os dois estão conectados. Mas qual é aquele texto, aquele livro, aquela epístola? Você sabe quando eu falo livro, porque eu estou falando de um fascículo, né? A Bíblia é uma biblioteca, né? Então cada fascículo, embora alguns sejam cartas, a gente chama tudo igualmente de livros, não tem problema nenhum. O livro dos Hebreus é uma carta e um livro. A epístola aos Hebreus, meus irmãos, ela tem como objeto central essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Ela se preocupa muito em explicar. Então ela é muito importante nesse propósito. E quando ela faz isso, ao mesmo tempo ela explica uma outra coisa, que é a superioridade de Cristo. Ela faz as duas coisas simultaneamente. Na medida em que a epístola aos Hebreus está explicando o Antigo Testamento, ela vai mostrando a superioridade de Cristo. E os irmãos vão lembrar, no segundo culto sobre esse estudo da Bíblia, eu falei do que fala a Bíblia, qual é o tema da Bíblia, qual é o assunto da Bíblia? Cristo. Amém? Gênesis e Apocalipse está sendo falado sobre Cristo. Só que no Antigo Testamento Jesus não está tão explícito assim, né? Ele está ali, né, embutido na palavra. E o que o livro de Hebreus, a carta dos Hebreus vai fazer? Ela vai meio que descortinar, amém? Mostrando como é que Jesus estava contido ali. Amém? É claro que uma epístola pequenininha não vai dar conta de falar de todos os assuntos, mas ela vai no fulcro do problema, apontando pela comparação. Amém? Alguém vai perguntar: será que a gente não tem que permanecer no sacerdócio levítico? Aí a carta dos Hebreus vai explicar: não, porque existe um sacerdócio maior que Cristo. Mas será que nós não temos que ficar, né, seguir ali o que está escrito na lei, né, nas dietas, ali na circuncisão, ali naquelas coisas? Aí vem a carta dos Hebreus e diz: não, por quê? Porque tudo isso só faz sentido porque apontava para Cristo. E aí vai dizer: mas será que nós não temos que continuar, né, fazendo aquelas cerimônias dos sacrifícios? Aí Hebreus vem e diz: não, porque Jesus foi o sacrifício definitivo. Amém? Então a epístola aos Hebreus tem toda essa preocupação de olhar principalmente para o Pentateuco, amém? Os 5 primeiros livros, e mais especificamente para o livro de Levítico, e falar: você tem que ler para entender que Cristo é superior. Você tem que ler para entender que tudo está em função de Cristo. Você tem que ler para entender que existe um caminho que Deus pavimentou que leva a Cristo. Amém? Amém? Então, quando a gente entende a epístola aos Hebreus direitinho, meu irmão, minha irmã, aí não tem confusão. Aí o irmão fica muito tranquilo de não guardar algum dia, de não fazer uma certa dieta, não fica ali pensando: será que eu deveria ser circuncidado? Não. Será que nós temos que construir um novo templo de Salomão? Não. Será que nós precisamos de um novo sacerdócio levítico com as pedrinhas, com aquela vestimenta? Não, vezes não. Nós temos algum rei que nós devemos prestar reverência, que não seja Jesus? Não. Tem alguma bandeira que devamos carregar, ou algum símbolo? Não, porque tudo é Cristo. Amém? Olha a importância da carta aos Hebreus, sobretudo para o meio evangélico, nessa segunda década do século 21.
Nós não temos estrela de Davi. Nós não temos festa dos tabernáculos. Nós não temos que seguir guardar dietas alimentares. Não. Por quê? Porque nós estamos sob Cristo. Nós estamos sob a graça. Amém? Se nós reconhecemos isso, não há confusão. Então vamos lá. Epístola aos Hebreus, eu queria que vocês começassem abrindo para mim no capítulo 12, verso 2. Epístola aos Hebreus, lá mais para o final, capítulo 12, verso 2. Um pouco sintetiza tudo isso que eu acabei de falar. Hebreus 12, 2. Amém? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Aqui sintetiza bem o que trata essa epístola e por extensão toda a Bíblia. Jesus é o autor e consumador da fé. É Jesus. Não podemos perder o foco. E quem é Jesus? É aquele que veio ao mundo para nosso desfrute, para que nós fôssemos salvos, suportou sobre si tudo, e uma vez aplacado o reino de Satanás, ascendeu ao céu e agora está sentado no lugar santíssimo, governando. Amém? Por isso que nós somos pela teologia do reino de Deus. O tempo todo a gente fala do reino de Deus. Por quê? Porque Jesus é rei. Ele governa a nossa vida. Amém? Ele está do lado de Deus. E quem que fala que Jesus está do lado de Deus? A Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus nos conta onde Jesus está. Então vamos falar mais, vamos entender melhor. Primeiro, a autoria da Epístola aos Hebreus. Quem escreveu a Epístola aos Hebreus? Não sabemos. Não sabemos. É verdade que o estilo da carta é bem parecido com a de Paulo, que tem uma primeira parte que é mais doutrina e uma segunda parte que é mais aplicação. Se olhar as cartas de Paulo, ela tem bem essa formatação. Mas não é tão certo que seja Paulo. Primeiro que Paulo não assinou. Então a gente não pode fazer afirmação, nem que é Paulo, nem que é qualquer outro, porque não assinou. Se não assinou é porque o Espírito Santo disse, por algum motivo o Espírito Santo decidiu. Não é importante ou não é necessário saber. Amém? Então o nível de especulação tem que ficar por aqui mesmo. Talvez, quem sabe. Amém? Mas é verdade também que a carta ela não tem bem o mesmo estilo de Paulo. Se você olhar, se você fizer ali uma comparação do tipo de palavras que ele usava nas outras, a Epístola aos Hebreus tem palavras muito diferentes. Alguns chegam a especular que pode ter sido Barnabé, pode ter sido Apolo, mas meu irmão, minha irmã, como eu falei, nosso nível de especulação para aqui. Pode ter sido Barnabé, pode ter sido Apolo, pode ter sido Paulo, pode ter sido nenhum dos três. O que importa é que o Espírito Santo, ele por algum motivo não nos deixou saber, amém? E pela fé a gente está tranquilo. Na glória, talvez a gente saiba, acho que vamos saber, amém? Que fica uma curiosidadezinha, Deus não vai deixar a gente ter essa curiosidade eternamente. Muito bem, qual é o público para o qual esta carta é destinada? Para quem que o autor está escrevendo essa carta? Está escrevendo para judeus convertidos a Cristo, que provavelmente estavam enfrentando luta, estavam sendo pressionados a fazer o quê? A voltar às práticas de antigamente, as tais regras do Antigo Testamento. Amém? Então
por isso, inclusive, o nome Hebreus, referência ao povo de Deus, que foi o povo judeu, ou o povo israelita, ou o povo hebreu, amém? Ou os filhos de Jacó, como preferir. Basicamente, para o nosso entendimento, diz respeito ao mesmo grupo, o grupo étnico que veio de Abraão e carregou a revelação até Cristo, amém? É para eles que está sendo escrita essa carta. E o tema é a supremacia de Cristo, fazendo-os compreender o papel do Antigo Testamento. Então a carta exorta os leitores a perseverarem na fé em Cristo, destacando que Ele é o sumo sacerdote perfeito, que oferece um sacrifício único e definitivo dos pecados e que inaugura uma nova aliança superior à antiga. Amém? O texto ele é organizado nos seus primeiros 8 capítulos, que é aquela parte que eu falei mais doutrinária, da seguinte maneira: capítulo 1 e 2 fala sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos e à Torá. Torá, o que é a Torá mesmo? São os 5 primeiros livros da Bíblia, amém? Capítulos 3 e 4 fala da superioridade de Jesus em relação a Moisés e a terra prometida. E o capítulo 5 a 7 fala da superioridade de Jesus em relação ao sacerdócio levítico. Amém? Então olha só, ele é superior aos anjos e às regras da Torá. Ele é superior a Moisés e à terra prometida. E ele é superior aos sacerdotes levíticos. Meu irmão, minha irmã, olha só, nesses 7 primeiros capítulos, olha esses 5 tópicos aqui. Se você hoje olhar para a religião dos judeus, eles continuam perseguindo esses 5 pontos. Está claro, meus irmãos? Então, a Epístola aos Hebreus está falando assim: são todos santos, mas todos só são santos na medida em que eles apontam para Jesus, que está acima de tudo. Moisés é importante? Claro que sim, porque ele apontou para Cristo. A Torá é importante? Claro que sim, por quê? Porque ela aponta para Cristo. A terra prometida? Claro que sim, por quê? Porque foi o pouso do povo de Deus para guardar a palavra até que Cristo chegasse e apresentasse o reino superior, que não é da terra, é celestial. Amém? Então tudo é válido se tudo estiver apontando para Cristo, se tudo for compreendido em função de Cristo. Está claro, meus irmãos? Está claro? Então, vamos lá. Jesus é maior do que os anjos? Sim. Por quê? Porque os anjos são criaturas, Jesus é o Criador. Não foi ele a palavra que Deus mobilizou para tudo criar? Ele é superior a Moisés? Sim. Por quê? Porque Moisés é servo, Jesus é o Filho de Deus. Moisés construiu o tabernáculo, Jesus, que é uma representação do lugar santíssimo, onde Jesus está sentado à destra de Deus. Moisés construiu o tabernáculo, Jesus criou o universo. Está claro? Josué, Jesus é maior que Josué. Por quê? Porque Josué conquistou a terra prometida e Jesus nos proporcionou o reino celestial. A terra prometida dava o descanso dos homens por um período. O reino celestial, nosso descanso eterno. Jesus é superior a Arão. Quem é Arão? Quem é Arão? O iniciador do sacerdócio levítico, amém? O irmão de Moisés, estão lembrados? É da casa dele que vem o sumo sacerdote. Sim, por quê? Porque o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio de Arão. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas Jesus é superior a Abraão? Sim, por quê? Porque Abraão prestou dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura do que deveria de ser Jesus, para aquele que crê. Lembra Melquisedeque, rei de Salém, reino da paz, sacerdote rei, como é Jesus.
que levou Abraão pão e vinho e o abençoou. Amém? Melquisedeque era a figura daquele que haveria de vir, Jesus Cristo. Amém? Quem abençoa é superior a quem é abençoado. O sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico. Amém? E Jesus é um sacerdote segundo o sacerdócio de Melquisedeque. Um homem que não teve início de tempo nem fim de dias. Amém? Que é rei e sacerdote. Oh, meu irmão, minha irmã, como que essa carta é profunda. Depois lê, de capítulo 5 a 7 sobre o sacerdócio de Melquisedeque, vale muito a pena. A aliança que Jesus inaugura, ela é superior à antiga aliança. Vamos ver como? A antiga aliança, ela foi entregue por anjos. Está na Bíblia. Quem entregou as leis a Moisés? Anjos. O Novo Testamento, a nova aliança, foi trazida por Jesus, o Filho de Deus. Jesus é superior aos anjos? Nova aliança é superior à antiga. A lei foi escrita em papel, papiro, papel, pedra. Meu irmão, minha irmã, a nova aliança é escrita no coração da criatura e escrita pelo Espírito Santo que nele habita. O tabernáculo sabe o que é o tabernáculo? Todo mundo lembra, né? Tabernáculo é aquela tenda que era construída para ficar a arca da aliança, né? Onde eram feitos sacrifícios, onde Deus vinha habitar com o povo escolhido, amém? E aquele que exigia do povo que a purificação para ter a presença de Deus, vão lembrar? A gente estudou lá atrás, né? Na Torá, no Pentateuco. O tabernáculo é a cópia do lugar onde Deus habita. Meu irmão, minha irmã, Jesus está nesse lugar. Amém? É uma maquete. Quem já viu uma maquete? A irmã Yasmin fez uma maquete do tabernáculo. E o tabernáculo, a maquete que ela fez, o tabernáculo, por sua vez, é a maquete do lugar onde Jesus está. Amém? Maquete. O que é maquete? É uma miniatura imperfeita daquilo que de fato existe. Jesus está lá. Os sacerdotes só podem estar uma vez por ano no Santo dos Santos. Lembra disso? Na época da antiga lei, o sumo sacerdote só poderia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para aspergir sangue na arca para perdão dos pecados do povo. Eu não sei se eu falei disso aqui, é uma curiosidade. Eles até amarravam, a Bíblia conta. Eles amarravam na perna do sujeito uma corda e botavam um sininho. Se o sumo sacerdote ficasse lá muito tempo, eles puxavam a corda. E se ele não se mexesse, eles traziam para fora. Por quê? Porque se sabia na época que se você encostasse na arca, a pessoa morria. Se ele fosse indigno e estivesse na presença de Deus, ele ia ser morto. Então eles amarravam, porque ninguém poderia entrar lá para tirar o cadáver. Eles amarravam a perna do sujeito para puxar, caso ele ficasse lá muito tempo. Pode ser. Era um lugar que ninguém podia ir. Só o sumo sacerdote uma vez por ano. Para aspergir sangue, fazer uma oração e ir embora. Esse lugar que era a representação do lugar santíssimo é onde Jesus está sentado. Estão entendendo a superioridade? São todos símbolos que os hebreus tinham na mais alta conta. E aqui o autor está mostrando que tudo isso só faz sentido se for para entender Cristo. Mas o sacerdote representa o povo junto a Deus, com orações e súplicas, às vezes respondidas imediatamente, às vezes não respondidas imediatamente. Jesus está do lado de Deus. Ele não precisa pedir audiência com Deus. Ele está, o Pai, do lado. Sacerdote precisa fazer sacrifício para si mesmo. Os sacerdotes levitas, eles eram o quê? Homens, pecadores. Eles tinham que fazer a expiação dos próprios pecados para se purificarem. Jesus foi o purificador da humanidade.
Ele nunca pecou. O sangue que era aspergido dos animais serviu para quê? Para cobrir pecados. Jesus se entregou como sacrifício para o perdão de todos os pecados. Não é cobrir, é acabar. Tanto é que precisa de mais sacrifício depois de Jesus? Não, acabou. E por fim, Jesus, Ele, e apenas Ele, salva. Nada mais salva. Só Ele, a fé nele. Então não adianta ter fé no pastor, no levita, no sacerdote, seja lá no que for. Não. Tudo isso só existe se for para que a fé seja em Cristo. Amém? Se não for para a fé ser em Cristo, fecha essa porta e vamos todo mundo embora. Não faz sentido nenhum. Amém? Tudo isso o livro de Hebreus está explicando. Amém, meus irmãos? Vou fazer aqui uma divisão mais detalhada então do livro. A introdução, capítulo 1 do verso 1 a 4. A superioridade de Jesus em relação aos anjos, capítulo 1 do verso 5 até o capítulo 2, até o verso 18. A superioridade de Cristo em relação a Moisés, capítulo 3, do versículo 1 a 6. A advertência quanto à incredulidade, o cuidar de não se desvie da boa fé, senão o juízo vai vir sobre você. Versículo 3, capítulo 3, verso 7 até capítulo 4, verso 13. Cristo como sumo sacerdote, capítulo 4, 14 até 7, 28. E a nova aliança, capítulo 8 até capítulo 10, verso 18. E a exortação prática chamada perseverança, passagens finais que vão de 10 e 19 até o final do livro, que é 13 e 25. Amém? Quero chamar a atenção para o capítulo 11, meus irmãos e minhas irmãs. Capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Quem conhece o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus? Fazer um merchan aqui. Nosso livro, o que você precisa saber sobre a fé, dedica um capítulo ao capítulo 11 dos Hebreus, da Epístola aos Hebreus, para mostrar, meu irmão e minha irmã, uma coisa que é fundamental. Vocês vão até dizer assim, mas pastor, de novo, eles têm que falar isso a vida inteira, né? A salvação nunca foi outra coisa senão a fé em Jesus. Amém? No caso do capítulo 11, a preocupação não é nem falar que a fé é em Jesus, é falar da fé. Amém? Por quê? Porque, meu irmão, lembra lá, Paulo teve essa preocupação, falou, nós falamos aqui de Romanos, falou, a salvação é pela fé, é graça, você sabe, mediante a fé, não vem de obra, para que ninguém se glorie. E o capítulo 11 ele vai mostrar isso, Paulo até faz algo parecido. Capítulo 4 da carta dos Romanos, Paulo usa Davi, Moisés e Abraão para mostrar que a sua relevância se dava porque eles eram homens de fé. A Epístola aos Hebreus, capítulo 11, estende o raciocínio. Fala de Moisés, fala de Abraão, fala de Davi, mas fala também de Josué, fala também de Abel, fala também de Noé, fala também de Sara, fala até de Raabe. Lembra quem foi Raabe? A prostituta que vivia em Jericó e que deu guarida aos espias hebreus antes da destruição da cidade. E portanto o capítulo 11 ele tem só um propósito: mostrar que a salvação sempre foi a fé, e que os grandes personagens do Antigo Testamento foram pessoas diferenciadas porque eram pessoas de fé. Amém? É para não ter nenhuma dúvida. Eu vou passar o olho rapidinho
Hebreus capítulo 11. Não vamos ler tudo não, vou pulando os versículos, amém? Só para a gente ter uma ideia. Depois você lê com calma em casa. Hebreus capítulo 11. Vamos começar no verso 2. Vamos começar no verso 3. Amém? Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, pela fé, nós tomamos que Deus é o Criador, amém? Você pode provar isso, meu irmão? Deus pode provar isso, então, pela fé, amém? 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Amém? Abel se notabilizou pela fé. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Lembra de Enoque? Pastor, não lembro de Enoque. Pega lá os primeiros capítulos de Gênesis, quando fala lá da genealogia, amém? Entre Sete e Noé, está lá Enoque. Enoque é aquele homem que viveu um pouco menos do que os outros da época, que não viu a morte, foi levado por Deus porque caminhava com Deus. Qual é a grande característica que fez de Enoque uma pessoa diferenciada? Fé. Estão entendendo, meus irmãos, onde o livro está querendo levar a gente? Está falando que davam esmola? Está falando que eles eram pessoas, sabe, de coração grande, que faziam boas obras? Meu irmão, eu tenho certeza que eles faziam isso tudo, mas tudo isso está em função da fé. É isso que transforma a pessoa comum uma pessoa especial. E continua. Vamos para o 6. Ora, sem fé é impossível agradar a quem é a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Oh, meu irmão, minha irmã, mas é muito verdade. A gente não consegue ver com os olhos carnais Deus. A gente precisa só do que para poder vê-lo? Fé, amém? E uma vez que a gente tem fé de que Deus existe, nós temos fé na sua palavra, temos fé de que Ele nos ama, e nós temos fé que Ele vai resolver o nosso problema, amém? É tudo junto. Ó, se Deus é amor, se Deus é justo, se Deus é o Todo-Poderoso, se nada é impossível para Ele, e eu sou um servo fiel, estou com Ele, comunhão com Ele, tenho fé, meu irmão, já deu tudo certo, amém? Vamos lá, pular aqui, já vamos para o 7, ó. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? E aí continua, meu irmão, aí vai lá o 8, pela fé Abraão, aí depois, ó, quer ver? Pela fé Sara, versículo 11, pela fé Isaac, no versículo 18, pela fé, versículo 20, Jacó, amém? 21, Jacó, 23, Moisés, amém? E vai, ó, pela fé caíram os muros de Jericó, versículo 30, 31, pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, e assim vai, amém? O que o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus está dizendo? Meu irmão, minha irmã, quando você olhar lá para o Antigo Testamento e ver tantas histórias importantes para a nossa trajetória como cristãos, porque tudo está acontecendo ali, preste atenção que as pessoas que foram diferenciadas sempre se notabilizaram pela fé. Então essa é a característica que nós temos que buscar. Amém? Amém? Então não se esqueça, não é por obras, não é por tradição, não é por religião, pela fé. É isso que transforma a
vida da pessoa e o mundo. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, também a Epístola aos Hebreus traz vários versículos que dão instruções sintéticas de coisas fundamentais da nossa peregrinação cristã. E eu trouxe alguns deles, tá? Eu não fiz isso em outras cartas, mas senti no coração de fazer na Epístola aos Hebreus. Lembra que eu falei que a gente tem duas maneiras de interpretar as Escrituras: uma história gramatical e a outra é espiritual, né? A história gramatical é um pouco quando a gente fala de autoria, de motivação, de tema, etc. Agora, quando a gente fala pela fé, meu irmão, é quando vem aquelas instruções sublimes, amém? Que prestam um serviço para a pessoa naquele momento. E olha que mensagens importantes de fé que essa carta traz para nós. A gente usa toda hora. Uma primeira aqui, ó. Hebreus 4:12. Abram, por favor. Hebreus capítulo 4, verso 12. Esse versículo vai aparecer daqui a pouco no culto de quarta-feira. Amém? Pode ler? Vamos lá. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Olha que bacana. A palavra de Deus, ela é como uma espada que penetra fundo, nos permite discernir, amém? Divide o certo do errado, o bom do mal, a nossa parte corpo é a nossa parte imaterial, e dentro da imaterialidade o que é alma, o que é espírito, amém? Então é ela que pode fundo nas questões, ela é a grande resolvedora dos dilemas, ela é que nos faz sublimar até Deus, amém? E ela é uma arma de combate, ela é espada, não é isso? Nós vamos falar sobre essa característica da palavra no culto de quarta-feira, amém? Meu irmão, minha irmã, olha só, isso aqui é muito, muito importante. Muito irmão se pergunta: é possível cair da graça? O que significa isso, pastor? Eu tenho fé, fé que salva, não é isso? Tenho fé em Jesus, acesso à graça. Estou salvo, que bom, acabou o problema? Pergunta: eu posso ter fé hoje e não ter fé amanhã? Eu posso ser salvo hoje e deixar de ser salvo amanhã? É uma pergunta relevante, não é? A Epístola dos Hebreus nos explica. Olha o que ela fala. Capítulo 6, verso 4. Capítulo 6, verso 4. Amém? Podemos? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, sim, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, 6, e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ou seja, o sujeito pode cair da graça? Sim. Mas como, meu irmão? Aí eu tomo como mistério, amém? Para mim a explicação é essa dupla possibilidade. Ou o sujeito achou que tinha fé, achou que de fato cria em Jesus e no seu sacrifício, mas nunca creu de verdade. Ou de fato ele pode ter crido, mas por algum motivo rompeu essa fé. Amém? Pode ser uma coisa ou outra, mas o que a palavra chama atenção
é que, embora nós estejamos no conforto da presença de Deus, com a certeza da salvação em Cristo, nós temos que perseverar nisso. Amém? Nós não podemos relaxar. E olha que eu estou falando isso em língua portuguesa no Brasil. E a terra do relaxamento. Ganho hoje, amanhã, tá tudo bem, já estou garantido. Não. Tem que perseverar, tem que lutar, tem que permanecer. Amém? Então, olha que importante recado da Epístola aos Hebreus. Sobre a morte, capítulo 9, versículo 27. Você está aí no 6, por um pouquinho para frente. 9, 27. Sobre a morte física. Será que é possível que a gente venha morrer, ficar num lugar e depois voltar e encarnar em outro corpo? A Epístola aos Hebreus responde essa pergunta. 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Não existe reencarnação. Amém? Uma vez. Um pouquinho mais para frente, capítulo 10, versículo 23. Esse aqui é para fortalecer, para dar aquela sensação de esse problema vai sucumbir, porque Deus é maior. Amém? 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, se Deus prometeu, meu irmão, minha irmã, creia, Deus é fiel e Ele vai cumprir. Sobre congregar, mesmo capítulo 10, você está no versículo 23, o próximo, 24. Só continuar a leitura. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O que significa isso aqui, meu irmão, minha irmã? Hoje em dia na internet principalmente tem muito isso. Mas a palavra de Deus é a revelação. Eu oro, então se eu estiver bem com a palavra, orando, fazendo e cumprindo meus desígnios santos, está tudo resolvido. Eu não preciso de igreja. Esse tipo de pensamento resiste à Epístola aos Hebreus? Não. Olha o que ela fala. Não deixando a vossa congregação como é costume de algumas pessoas. Amém? Congregação é uma coisa muito séria, meu irmão. Muito sério. Ele é necessário. Lembra que eu estive pregando aqui, né? Os quatro pilares da igreja: palavra, fé, comunhão e missão. Comunhão com Deus e com o próximo. Olha como é que é o mandamento de Deus: amar a Deus e ao próximo. Então aqui a gente constrói esse amor, amém? Aqui a igreja é o lugar onde a gente convive com pessoas que pensam como nós, de pessoas que têm o mesmo Deus que nós, que portanto compartilham a mesma fé. Aqui é um lugar onde a gente recarrega a bateria, aqui é um lugar onde a gente tira dúvida, aqui é um lugar onde a gente pratica o amor, para que lá fora a gente tenha condições de poder propagar esse amor para as outras pessoas. Amém? Então é importante congregar. Não abandone a congregação. Amém? Hebreus 11:1. Muito usado esse está de novo fazendo o merchan aqui do livro. O que você precisa saber sobre a fé. Uma das perguntas a gente responde com esse versículo. O que é a fé? Olha que pergunta, né? O que é a fé? Conceitua para mim. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Comigo? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Amém? Firme fundamento, quer dizer, é aquilo que nos alicerça. E é certeza. Amém? Por que certeza? Porque é um tipo de certeza
que não pode ser chancelada com os nossos olhos carnais, com o nosso corpo, com aquilo que a gente toca, cheira, sente e prova. É algo invisível, mas que a gente toma como existente. Amém? E sem fé não é possível agradar a Deus. Então a fé é muito importante. Ela é o firme fundamento. Ela é a certeza de que tudo que Deus falou vai se cumprir. Ele é a prova. A fé é a prova por si mesma daquilo que nós sabemos que Deus reservou para todos nós. Amém? E para terminar, não cansá-los de falar um monte de outros. Vou aqui terminar com mais esse só. Hebreus capítulo 13, verso 8. Esse verso que meio que como fechando o ciclo, retoma o assunto central da Epístola aos Hebreus, completando lá o Hebreus 12, 2, que a gente começou o culto de hoje. Comigo? 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Meu irmão, minha irmã, para terminar, se Jesus Cristo falou, está falado. Se Jesus Cristo fez, está feito. Se Jesus Cristo prometeu, está prometido. E se Deus falou alguma coisa, em Cristo nós temos confirmação. Amém? Ele é o mesmo. Então, quando aquele pai chamado Jairo estava com Jesus, andando, indo na direção da filha doentada, que não se sabia, mas haveria de saber, estava morta, mas Jesus ressuscitaria. Jesus vira para aquele homem, no momento que fica sabendo, sua filha morreu, vira para ele e fala assim: não tema, crê somente. Se ele falou isso para Jairo, ele está falando para a gente. Não tema, crê somente. Pareceu medo, repreende. Jesus falou: eu e o Pai somos um. Quem olha a mim, vê o Pai. Então, tudo que Jesus fez é a vontade do Pai. Quando Jesus não se recusa a curar ninguém, Ele está mostrando que a vontade de Deus é que todos nós temos saúde. Então, se a doença aparecer, repreende, não aceita, não é vontade de Deus. Quando olhamos para Jesus enfrentando o diabo, Jesus não usa suas palavras, mas Ele usa a palavra de Deus. Ele está mostrando como é que a gente tem que ir à luta, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, falando os versículos do diabo embora. É ameaça de morte, Deus prolongará os meus dias. Está lá no Salmo 91. É contra a minha família, Deus abençoa a minha e a minha casa. Está lá no Salmo 91. Deus é o alto refúgio, a muralha perpétua, a abóbora de fogo que nos cobre, nos rodeia, não deixa nenhum mal chegar. Jesus Cristo disse: não turbe o vosso coração, crê em Deus, crê em mim. Então é para ouvir, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando Ele falou: eu também não te condeno, vai, não peques mais. Então, meu irmão, limpa o teu coração, Jesus te perdoa, mas você tem a obrigação de seguir o caminho reto. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Epístola aos Hebreus, a superioridade em Cristo, a chave para entender o Antigo Testamento, nos mostrando que tudo sempre apontou para Ele, e é nele, por Ele, para Ele que todas as coisas foram criadas, inclusive nós, e por isso nós o louvamos, o saudamos com a